A paz do Senhor Jesus, igreja, mais uma vez aqui, para trazer uma mensagem da parte de Deus, a palavra do Senhor, que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo de número 21, e nós vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 11, para a glória de Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. A palavra que nós ouvimos aqui nos fala sobre milagres, sobre providência e sobre obediência. Quando a gente vê aqui, Jesus aqui ele já tinha ressuscitado e aqui ele estava se apresentando para os seus discípulos depois da sua ressurreição, testificando do que ele tinha dito antes de que haveria que o Filho do Homem haveria de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. E ali Jesus se apresenta naquele lugar onde os discípulos, a noite toda, diz a palavra, estavam ali buscando pegar peixes e não apanharam nada. Porque Deus é Deus de provisão, é Deus de propósito. Não foi à toa que os discípulos tentaram e não conseguiram. É porque Deus é aquele que faz milagre. Deus é aquele que faz o extraordinário. Deus é aquele que chega na hora certa e no momento certo. Quando tudo parece perdido, quando pensa que não vai dar nada, é aí que Jesus entra em ação. E na vida de Simão Pedro e dos discípulos não foi diferente. Quando Jesus chega ali, Jesus pede algo para se alimentar e eles falam que não pescaram nada. Mas Jesus manda eles lançar a rede à direita. E eles, obedecendo à voz do mestre, eles apanharam a rede com 150 peixes grandes, diz a palavra do Senhor. Quando eles pegam aqueles peixes, 153 grandes peixes, quando eles pegam esses peixes, a palavra diz que já estava tudo preparado o cenário, já tinha brasa, já tinha fogo, para que eles pudessem preparar. Sabe o que Deus está dizendo? A obra que eu faço, ela é completa. A obra que eu faço, ela não é nada pela metade. Da mesma forma que eu dei o peixe, eu dei a brasa, eu dei o fogo para poder preparar esse peixe. É Deus falando, não se preocupa, porque mediante a sua obediência, eu faço a obra por completo. Porque só teve peixe na rede dos discípulos, só teve peixe na rede de Pedro, porque Pedro obedeceu a voz do mestre, mesmo depois da noite inteira não apanhar nada, ele lançar a rede à direita. A palavra nos ensina que a obediência gera a bênção de Deus na nossa vida. Eu não sei qual é a luta travada, o problema, a situação, mas uma coisa eu sei. Se você obedecer à voz de Deus, mediante a sua obediência, Deus ele faz milagre. Deus ele trabalha, Deus ele restaura, Deus ele purifica, Deus ele levanta até mesmo aquele que está caído, porque ele é Deus. Deus vem nos ensinando uma palavra acerca da providência que se recebe por obedecer à voz de Deus. Crente que obedece à voz de Deus, crente que ouve e obedece à voz de Deus, ele atrai a bênção para sua casa, ele atrai a bênção para sua família, ele atrai a bênção para o seu lar. É isso que Deus está dizendo. Eu não tenho não poucos peixes, mas eu tenho muitos peixes. Eu não tenho
Não é somente peixe, mas eu tenho peixe, eu tenho brasa para te oferecer. É Deus dizendo, né? Mediante a sua obediência, talvez você precise só de uma coisa, mas mediante a sua obediência, eu faço a obra por completo, te dou até mais do que você precisa ou espera. É isso que Deus estava mostrando para os discípulos. E a palavra nos diz que os discípulos não estavam reconhecendo o Mestre. Conviveram com ele até a sua morte e ainda não o reconheciam. Mas quando foi no partir do pão ali, quando foi na comunhão de se alimentar, eles descobriram e eles conheceram que era Jesus. É Deus falando, quando você está na prova, às vezes é difícil você me enxergar, mas eu estou ali. Os discípulos a noite inteira estavam batalhando, mas Jesus estava vendo. Jesus ele viu, porque ele é o Deus da onisciência, mas ele tem a sua hora certa de trabalhar, o seu momento certo. E às vezes Jesus já está trabalhando na tua vida e você, mediante a tua tão grande luta, tão grande cegueira espiritual, não tem conseguido contemplar. Mas Jesus manda te dizer, tira essas escamas dos olhos, tira essa falta de fé e comece a me enxergar, porque sou eu quem falo contigo, sou eu quem manifesto na tua vida, sou eu quem manifesto com milagre na tua casa, mediante a sua obediência. Talvez a luta tenha te cegado, talvez a luta tenha te deixado surda espiritualmente, mas olha você hoje voltando a enxergar e voltando a ouvir a voz de Deus e discernindo que quem fala contigo sou eu, o Senhor Jesus, assim disse o Senhor. Então, os discípulos, eles entenderam que obedecer à voz de Deus atrai a bênção para sua casa. Então, eu não sei aonde que está travado, eu não sei aonde que está difícil, mas uma coisa eu sei. Enquanto você obedece, enquanto você trabalha, enquanto você faz, Deus, ele faz por você. Porque Deus é um Deus que ele não faz nada para quem está desocupado. Mas aquele que está ocupado, fazendo a vontade de Deus, Deus trabalha para com a vida dele. Então, comece a obedecer. Porque além de você obedecer, Deus ele faz na tua vida, porque enquanto você obedece, Deus ele prepara pão, Deus ele prepara peixe, Deus ele prepara brasa e Deus ele prepara e faz a obra por completo na minha e na tua vida. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus, igreja.